Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma breve resumo, né, sobre a ventilação mecânica não invasiva. Então, o objetivo hoje é a gente trazer qual o momento da indicação, qual é o momento de contraindicação, quais os parâmetros iniciais, para a gente abordar sobre um pouquinho, né, que é muito utilizado dentro da nossa instituição, principalmente em momentos de emergência, né? Então, é interessante a gente trazer essa abordagem. Esse ano teve a atualização da diretriz de ventilação mecânica, né, do Brasil. A última foi realizada em 2023, depois de 11 anos teve essa atualização. Então, eu vou trazer, então, a temática, né, bem atualizada, que foi o mês passado que saiu essa nova diretriz. Então, para quem não me conhece, sou o Tainan, sou fisioterapeuta, sou especialista em terapia intensiva pelo COFITO, e hoje, então, vamos falar sobre a VNI. Então, a VNI, né, refere a uma ventilação mecânica que vai gerar uma ou duas pressões, que vai ser através de interface, que não, essa ventilação através de uma interface que não seja de uma veia avançada, artificial avançada, seja por traqueostomia, seja pelo tubo. Simplesmente a diferença da ventilação mecânica, né, nessa definição seria por meio do dispositivo de como vai ventilar esse paciente, se seja por máscaras, interfaces, ou pelo tubo, seria, ou pela traqueostomia. Então, essa é a diferença. Então, a vantagem da VNI, né, de comparado à ventilação mecânica invasiva, é que a gente consegue evitar, né, muito dos casos, né, em torno de 57% dos casos, consegue-se evitar a intubação. Vou falar um pouquinho sobre as indicações nos slides futuros, é, mas, assim, a gente vai naqueles casos que realmente é indicado uma VNI e, assim, tem um resgate. Então, realmente, a gente consegue ter um bom resgate ventilatório, evitar uma ventilação invasiva. Então, a VNI deixa, né, as vias aéreas superiores intactas, né, então um pouco abertas, preserva, né, a defesa das vias aéreas, durante os intervalos, permite que o paciente também se comunique, né, use essa sua via aérea e mantenha em alerta, né, que aí, dependendo, a maioria dos casos, não precisa de é, medicamentos, né, para manter o paciente mais calmo, ou sedativos, assim, o paciente mantém-se em alerta na maioria dos casos. Então, tem uma grande desvantagem, né, que vem bem descrito aí na orientação de ventilação desse ano, que é a parte, o retardo da intubação, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento. Então, até que ponto eu vou utilizar a VNI? Até que ponto eu vou postergar uma intubação, né? Então, a intubação é uma indicação médica, né? É um profissional que vai ter a competência da indicação e do procedimento, mas aí estamos, né, como equipe multi, a gente vai observar. Então, como fisioterapeuta, né, a gente tem todos os critérios de avaliação para indicar uma VNI, é, uma discussão, né, com a equipe médica sobre que é não indicado uma VNI naquela situação, talvez a intubação seria mais indicada, então, e a partir de sim, né, o médico toma essa frente, né, se espera um pouco mais para realizar a intubação, ou já fazer a intubação imediata, mas que se viu-se, né, principalmente na época da pandemia, queria, né, resgatar muito paciente na AVNI, com diversos tipos, né, de terapias ou intervenções ou interfaces, só que viu que quando ia, né, decidir entubar já era muito tarde, o paciente já tinha retirado a sua reserva, a parte de musculatura respiratória já estava bem em desgaste, né, apresentou um nível de atrofia muscular respiratória muito grande nesse tipo de pacientes, né, evoluindo até com uma atrofia e a parte de quimioreceptores, né, desses músculos, que levou muita desvantagem durante a ventilação mecânica. Então, se viu-se, né, em comparação, que esses pacientes que retardam da intubação, foi intubado no último momento, esses pacientes evoluíram a óbito, um desfecho, né, muito pior do que daqueles que foi realizada uma indicação dentro do prazo, uma indicação de intubação correta, e assim o paciente conseguiu ter um desfecho melhor, em comparação ao do retardo.
Então, as orientações, né, desse ano traz que as três principais indicações, né, de VNI, seja em paciente com DPLC exacerbado, com hipercapnemia, uma acidemia com pH abaixo de 7,35, que assim considera-se uma gasometria acidótica, um edema agudo, né, pulmonar, de nível cardiogênico, e pós-extubação de paciente alto risco de intubação. Então, aí a gente trabalharia, né, com uma VNI preventiva, não profilática, por exemplo. Então, a gente tem, né, uma gama de indicações, né, que tem que ser avaliado para realmente verificar se o paciente tem critério de VNI ou não. Então, a diretriz traz diversos casos, né, com condições, na verdade, e eu trouxe algumas pinceladas aqui para os principais casos que a gente tem mais dentro do nosso serviço. Então, um dos casos é a insuficiência respiratória aguda, né, devido à hipoxemia, VNI de forma facilitadora em pacientes que está pós-extubação, né, a gente faz esse VNI profilática, preventiva, para que esse paciente não necessite retornar para uma intubação ou que tem falha da extubação no caso. Paciente, né, com insuficiência respiratória aguda, como SARA, pneumonia comunitária, um paciente alguma pneumonia viral, né, como Covid, H1N1, então a gente faz esses resgates. Uma asma exacerbada, então falha da extubação DPOC, então vai trabalhar dessa forma preventiva, né, para reintubação. Síndrome da hipoventilação paciente obeso, né, paciente que tem a síndrome do Pickwick, a apneia do sono, doenças neurológicas, né, por exemplo, do Duchenne, que evolui, né, com redução de musculatura respiratória, né, um dos grupos musculares, e sim o paciente evolui para uma dependência e ventilação. Então, são os casos um pouco pincelados. A gente vê que são casos que a gente, provavelmente, né, o paciente evolui com uma dispneia, um uso de musculatura acessória, um desconforto respiratório de moderado a grave. Então, são formas que eu vou tentar vou realizar o resgate desse paciente. A maioria das vezes, a gente sim consegue preservar, conseguir esse ganho ventilatório desse paciente, mas outros a gente tem que ficar em alerta. Então, trouxe 7 itens, né, 7 condições que a gente vai avaliar, que chega mais no nosso serviço, mas tem uma lista depois, eu acho interessante, né, ela entrar no guia, né, na orientação de prática de ventilação desse ano, para a gente ver todas as condições. E aqui é uma contradição absoluta, né, que é algo que já vem anos trazendo esses 3 itens, e aí vem novamente na atualização. Então, o paciente em parada cardíaca ou respiratória ou cardiorrespiratória não se deve realizar a VNI. Então, o paciente tem necessidade de intubação imediata, né, e também não é critério, e um score de um Glasgow de 8 para baixo. Então, o paciente que não vai ter um alerta necessário, né, para realizar, para entender os comandos, para entender o que está realizando, e, na verdade, um priori é que o paciente, possivelmente, ele não tem uma produção de via aérea. Então, esses casos são absolutos não realizar VNI. E a gente tem os relativos. Então, a gente tem uma gama também dos relativos, né? Interessante a gente olhar no guia da orientações, mas eu trouxe alguns para a gente discutir. Então, aqui, o primeiro item traz rebaixamento do nível de consciência, né? Paciente com score abaixo de 11, pode se realizar em paciente caso tenha hipercapnemia, principalmente paciente de DPLC, que chega em rebaixado, principalmente, na verdade, que sempre traz pior em DPLC. Então, se sabe-se que o paciente está rebaixado, que é um paciente DPLC, que esse DPLC exacerbado pode sim realizar o resgate através da VNI. Então, assim, provavelmente após meia hora de VNI, já conseguimos lavar um pouco mais CO2, melhorar um pouco mais essa acidemia do pH desse paciente, ele vai conseguir ter um despertar. Caso após meia hora, até uma hora, não teve alteração de nível de consciência desse paciente, no caso, DPLC exacerbado, então não é indicativo mais de continuar na AVNI, certo? Falência de orgânico não respiratório, então cefalopatia grave, hemorragia digestiva, arritmias
malignas, estabilidade hemodinâmica com ou angina instável, né, que é um grande alerta, que a gente sempre tem que avaliar a condição cardíaca, né, visto que a VNI vai ter alterações do pré e pós-carga cardíaco. Então, o paciente ele tem que ter uma estabilidade hemodinâmica, uma estabilidade rítmica cardíaca. Então, sempre a gente tem que ficar muito alerta quanto a esses pacientes, né, que caso apresentem instabilidade. Na VNI, né, com as pressões, a gente vai reduzir muito o pré-carga, né, do ventrículo direito, e assim o paciente pode reduzir o retorno venoso dele, e assim a gente tem que reduzir a pressão diastólica desse paciente. Então, o paciente, né, a gente tem que ficar muito atento quanto às pressões dele. E o pós-carga, né, do ventrículo esquerdo, a gente consegue ter um ganho. Então, se um paciente tem uma insuficiência cardíaca, né, na verdade, uma insuficiência do ventrículo esquerdo, a pressão positiva vai favorecer um pouco mais esse desfecho. Mas atentando-se que a gente, né, vai realizar a VNI para a condição respiratória, que em pacientes em insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo também vai ser favorável. Então, o primário é respiratório, consequentemente, a gente vai auxiliar a parte cardíaca. Depois o terceiro item, incapacidade de manejar secreções e alto risco de broncoaspiração. Então, a gente tem que ficar alerta nesse paciente que a gente tem muita celorreia, ou é muito, muito secretivo, né, que aí tem que ficar aspirando. Então, vamos para o risco, na verdade, para verificar o benefício dessa VNI. Eu vou conseguir resgatar um alvéolo que está com muita secreção? Não é interessante primeiro eu fazer, né, o fisioterapeuta, né, realizar uma higiene brônquica, se necessário uma aspiração bem de qualidade, assim manter a via aérea limpa e aí depois de fazer um recrutamento alveolar. Então a gente tem que ter esse manejo, né? Então, a anastomose recente de esôfago, então, até em 2006, 2007, se eu não me engano, já era contraindicado absoluto a Avenin, anastomose de esôfago recente, mas depois a gente teve um estudo, né, e que viu e verificou que, olha, não preciso abolir a VNI em paciente que fez anastomose, eu preciso ter uma pressão, né, limítrofe para a gente trabalhar nessas condições. Então, viu que a gente não pode ultrapassar mais que 20 centímetros de água, ou seja, paciente com INBIPAP, que eu vou ter duas pressões, eu não posso chegar mais do que isso, né? E aí, assim, verificou-se que o risco de incêndio, né, da estrutura do esôfago é grande. Então, a gente tem esse limítrofe de pressão para utilizar. Cirurgia facial, deformidades faciais severas. Então, aqui a gente um outro alerta, né? Olha, a gente precisa ver o benefício que vai ter para esse tipo de paciente, interface que eu vou ter disponível para utilizar. Se for, por exemplo, pós-cirurgia de mandíbula, né? Tento utilizar uma interface nasal, por exemplo, ou um helmet, algo que não vai pressionar a face desse paciente, não que vai pressionar o local de cirurgia. Queimaduras ou trauma de face, aqui está como relativo, mas a gente vem com muita discussão sobre a utilização. Então, como eu falei anteriormente na cirurgia facial, tem que verificar o dispositivo que eu vou utilizar. Então, por exemplo, tem fratura de face, mas está com viéria pérvia, não tem hemorragia, o paciente, né, está estável. Eu posso verificar, por exemplo, a região que tem fratura, eu posso talvez utilizar um elmo, que o elmo não vai pressionar a face desse paciente. Mesmo nível é queimadura. Se o paciente tiver uma queimadura, por exemplo, cervical, eu vou conseguir colocar a máscara facial nesse paciente, que eu vou prisionar o cabresto na cabeça, sem problema. Agora, ó, tem uma queimadura em mastoide, perdão, em zigomático desse paciente, eu sei que vai pressionar com a interface, então a gente vai ter que usar um outro recurso ou tentar outras alternativas, certo? É a obstrução fixa da via aérea superior, então aí a gente tem que verificar, por exemplo, se é um CA, um exemplo mais clássico que a gente pode dar é um CA, né, que é algo que vai estar fixo, não vai ser, por exemplo, uma broncoaspiração de um objeto ou algo do tipo, então que vai ser móvel, né, então isso não é indicado. Quando é a obstrução fixa, no caso de um CA, aí também a gente pode fazer uma avaliação e dar a indicação para esse paciente. Então, a gente tem alguns modos, né? Na verdade, dois.
para a gente utilizar na AVNI. Então, a gente tem o IPAP, né, que é uma pressão inspiratória, e tem o EPAP, que é uma pressão expiratória. O EPAP é a mesma coisa de PIP, né? Só muda um pouquinho a nomenclatura, mas é a mesma coisa, certo? Agora, o IPAP e a pressão de suporte, ou o PSV, é a mesma coisa também. Ou seja, eu estou mandando um fluxo durante a fase inspiratória, o outro eu vou estar um fluxo, né, quando o paciente estiver na fase expiratória, para conseguir a expansão alveolar. Então, basicamente é isso. Então, aqui, quais os objetivos da VNI? Quando eu vou querer usar a VNI? Então, quando o paciente tem um exemplo, né, em domiciliar, a gente tem muito uso de CPAP, BIPAP, paciente com apneia de sono. Então, o paciente que ele não tem estabilidade de vias aéreas ou estabilidade da língua, né, que é a apneia, a grande maioria das apneias são por queda de língua, então você utiliza um CPAP para estabilizar essa via aérea desse paciente, né, a laringe dele, e assim eu consigo ter uma ventilação, né, uma passagem desse ar. Mas vamos falar no contexto agora hospitalar, né, grande maioria a gente vai utilizar para reduzir o trabalho respiratório, a gente vai manter a via aérea pérvia e também a gente melhorar a troca gasosa. Então, é aquele paciente, né, clássico que a gente tem um DPLC exacerbado, um edema agudo de pulmão, um asma exacerbado também. Então, algo que a gente vai precisar fazer um resgate de musculatura, resgate de via aérea, né, resgate de locais de troca gasosa. Então, a gente tem essas condições. Que eu trouxe, né, eu só vou citar uma coisinha aqui. Então, algo que é muito importante a gente estar atento quando eu vou usar um CPAP, e quando eu vou usar um BIPAP. Sempre a gente tem que ter o nosso objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero só expandir o pulmão desse paciente. Está com uma telectasia, basicamente telectasia, um paciente está com muita secreção, que assim, né, após uma higiene brônquica, eu quero expandir esse pulmão, então podemos utilizar, por exemplo, um CPAP, tá? Agora, quando o paciente, eu preciso, ó, está hipercápnico, ele está com uso musculotransessório, está com dispneia, aí sim a gente vai usar o BIPAP em duas pressões. Então, basicamente, algo que a gente, né, desde a faculdade, um macetinho, que é, se o paciente está usando musculotransessório em dispneia, a gente vai usar um BIPAP. O paciente está estável, tranquilo, parte respiratória, hemodinâmica, só quero ter aqui um objetivo específico, né, para estabilizar como um todo, eu uso um CPAP. Então, musculatura acessória BIPAP, sem uso de musculatura e o paciente estável, um CPAP, certo? Um paciente, né, com DPLC exacerbado, hipercápnico, eu preciso de utilizar em BIPAP, certo? Porque o paciente provavelmente vai estar dispneico, ele vai estar uso de musculatura acessória, e eu preciso levar essa dois, eu preciso aumentar o volume corrente desse paciente. Para eu fazer isso, eu preciso aumentar o volume no minuto, e eu consigo fazer isso através de um BIPAP, visto que eu tenho dois níveis de pressões, assim, eu vou conseguir aumentar esse volume, né, minuto desse paciente. Já o CPAP, ele não vai conseguir fazer essa lavagem, perdão, não vai aumentar esse volume minuto desse paciente, e assim eu não vou conseguir lavar. Então, a gente, esse grande macete, preciso lavar CO2 paciente, é sempre BIPAP, certo? Então, trouxe um esquema aqui para a gente verificar as áreas, né, zonas do oeste, as zonas de troca gasosa, na verdade, só de troca gasosa do oeste não. Então, aqui eu tenho na pulmão direito, né, a gente vai ter um local que eu tenho grande áreas, né, tem uma insuflação alveolar, então a gente pensa assim na gravidade, então aqui na parte mais superior do pulmão eu consigo ter um alvéolo um pouco mais airado, mais aberto, só que eu tenho um espaço morto maior. Agora aqui, no terço médio desse pulmão, uma esquematização, né? Aqui poderia falar um paciente talvez com um SARA, que a gente verifica, né, que a barreira alveolo-capilar está espessa, então eu provavelmente vou ter uma dificuldade de troca gasosa nesse lugar, então vai estar reduzido a difusão de ares, de gases nesse local. E aqui, no terço inferior, a gente vai ter um shunt, né? Então, esse pode ser uma representação de uma secreção, um acúmulo de secreção, assim, eu não vou ter como passar chegada de ar nesse alvéolo. Então, o espaço morto eu vou ter
uma ventilação, então vou ter ar ali, só que eu não vou ter capilares para realizar a captação desse, né, se fazer a hematose, né, vou retirar esse gás carbônico e entregar o oxigênio. E aqui embaixo eu vou ter um shunt, né, que eu não vou ter uma entrega, é, eu vou ter a passagem de capilares, mas eu não vou ter a entrada de ar nesse local. Agora, a gente verificando o pulmão esquerdo, né? Então, aqui a gente vai ter uma hipoventilação desse alvéolo, uma esquematização que a relação ventilação-perfusão está reduzida, então não vou ter ganhos nesse lugar. E aqui no alvéolo, né, inferiormente, a gente vê que tem uma hiperdistensão, só, né, em relação aos outros, está mais airado, não vou ter shunt, não vou ter um espaço morto, então assim eu vou conseguir ter um ganho, por exemplo, nesse alvéolo, né? Visto que tem a barreira capilar estável, tem uma circulação estável também, e uma passagem de capilares nessa região. Então, sempre é bom a gente relembrar sobre a lei de Fick, né? Que a lei de Fick é sobre a lei sobre as difusões, a primeira lei sobre gases estáticos e a segunda lei gases dinâmicos. Então, sempre a gente verifica, né, o gás carbono, ele é 20 vezes mais difusível em relação ao O2. Então, por isso que a grande dificuldade da gente realizar, grande dificuldade em algumas questões patológicas, em reduzir perdão, reduzir essa quantidade de CO2 e fazer essa troca gasosa com O2. Então, a gente identifica e traz que a difusão, né, de gases vai ser inversamente proporcional à espessura e à área da barreira alveolo-capilar. Ou seja, quanto maior a barreira, quanto maior a área, mais difícil vai ser essa difusão, principalmente por conta da espessura, né? Se eu tiver uma espessura estável, uma grande área, assim eu consigo ter uma facilidade. Mas a espessura é o limitante, né? Visto que a difusão do O2 ele é um pouco mais, igual eu falei, 20 vezes menor difusível em relação ao CO2, então é um fator muito complicante quando eu tenho barreira mais aumentada. Um exemplo clássico é um paciente SARA, né? Que aí ele vai ter uma infiltração no alvéolo, pode ser que uma inflamação, e assim eu consigo, vou aumentar essa barreira e assim eu pioro o quadro, assim eu não, né? A patologia piora o quadro alveolar desse paciente, assim tem essa piora da troca. Então aqui, como eu já falei um pouquinho anteriormente, né, já deu um spoiler lá no início, a AVNI então tem dois níveis, tanto BIPAP quanto CPAP. BIPAP é duas pressões e CPAP é uma pressão expiratória. Então aqui agora um momento, né, de print, que ainda manteve-se, né, a prescrição do CPAP e BIPAP com os seguintes parâmetros. O CPAP é uma pressão única na fase expiratória desse paciente, eu vou ajustar o CPAP entre 5 centímetros a 10 centímetros, certo? Então, sempre a gente vai trabalhar nessa janela. Agora, o BIPAP, eu vou utilizar duas pressões, e eu vou utilizar um IPAP entre 10 a 15, ou tem letra, né, que até a Bernabé trouxe, posso usar até 15, e o EPAP posso usar de 5 até 10. Então, a gente tem essa variância. Então, o ideal, né, é iniciar um IPAP de 10 até 15, certo? Visto que o IPAP precisa de estar um pouco a mais em relação ao EPAP, pelo menos 2 centímetros a mais, né? Até os respiradores já vem ter programado isso. Então, nunca consigo igualar, né, o IPAP e o EPAP, então sempre ele já vem com esse número de segurança, né, que tem que ser 2 números acima. Então, por exemplo, eu quero colocar um EPAP, perdão, 7. Então, necessariamente, o ventilador já vai considerar que eu tenho que colocar pelo menos 9 de IPAP. Então, tem esse nível de segurança. Então, beleza, ó, falamos então do parâmetro de CPAP e IPAP. Quanto de frequência respiratória? Então, eu vou colocar uma frequência respiratória que o paciente vai ficar estável. É interessante, né, que coloca uma frequência entre 8 e 10. Não, por que a gente fala para não colocar, vou colocar 14, 16? Porque é um nível que um paciente vai estar geralmente fazendo uma frequência, né, no início da avenida. O paciente talvez vai estar com taquipneico, né, mais de 20 frequência respiratória, mas aí com o tempo ele pode já reduzir essa frequência. Então, se eu colocar o paciente com 16 frequência respiratória, ele vai ficar muito assincrônico na ventilação, vai ficar desconfortável, sim, eu vou reduzir o tempo de ventilação. Então, se eu colocar uma janela de frequência respiratória
programado de 8 e 10, o paciente, né, ele não vai, isso vai ser uma forma de acréscimo da frequência respiratória desse paciente, ou, na verdade, se ele não fizer ficar apneico, o ventilador vai ter esse resgate de 8 a 10 frequências. Então, é muito interessante a gente colocar essa margem, até posso considerar de 8 até 12, mais 14, 16, 18, não é interessante, porque assim vai ficar parecendo uma ventilação mecânica invasiva, então não faz sentido, porque senão o paciente vai ficar muito assincrônico. A sensibilidade sempre vai trabalhar, né? Ideal trabalhar com uma sensibilidade em fluxo, e aí a gente coloca em torno de 2. Se eu colocar abaixo de 2, vai ficar muito sensível para o paciente, então vai ter um alto desfaro dessa VNI, então vai ficar muito taquipneico. E se eu colocar uma sensibilidade maior, né, um 2,5, um 3, ou na verdade maior que 3, vai ficar mais difícil o paciente disparar esse respirador. Então aí ele vai ficar já está disponível, desconfortável, vai piorar mais ainda, porque vai aumentar o trabalho respiratório dele. Então, aqui a interface é fundamental a gente saber qual interface utilizar, visto que o paciente precisa estar confortável. A VNI não é algo confortável, visto que a maioria das vezes a gente utiliza máscara facial, que vai pressionar com cabresto, e assim é algo que vai estar desconfortável ali. Então, assim, precisa de ver, sempre conversar bem com o paciente, orientá-lo, para ele sentir mais confiança, né, no profissional, no que vai fazer e mostrar que realmente, né, a necessidade e o benefício que ele vai ter com isso. Então, é um dos priores, né? Depois disso, a gente consegue estabilizar, né, e escolher uma interface fundamental para esse paciente, porque se ele não conseguir permanecer por um tempo que nós estabelecemos, ele não vai, né, não vão ter um resgate, não vão ter um sucesso na avenida. Então, aí não vai, aí talvez o paciente pode piorar o quadro, né? Pode trazer um desgaste de musculatura maior, e assim o paciente evolui com intubação que talvez ia se reverter através da VNI. Então, assim, a interface é algo fundamental para a gente sempre estar avaliando e verificando as possibilidades. Então, aqui a gente tem uma gama de dispositivos no mercado hoje, tipo, isso aqui é um mínimo que eu trouxe, né, para mais para a gente exemplificar. Então, a maioria das vezes a gente tem sempre a máscara facial, que eu vou na parte do nariz e a boca. Tem o Total Face, que é um dos mais indicados, uns interfaces bem legais, que tem muita aceitação do paciente, que aí ele vai ficar não vai pressionar o nariz, ele vai ficar mais confortável. Só que o desvantagem dele é porque o risco de ressecamento é de olho, incômodo, é um pouquinho. Mas em relação de conforto, né, o paciente se sente mais confortável com uma total face. A gente tem a nasal, né, a gente tem alguns modelos. A gente tem um modelo nasal que tipo a máscara nasal, e a gente tem um dispositivo de pronga nasal, que aqui a gente vê que tem um encaixe na narina desse paciente. É, então, também é uma pincelada, né, de dispositivos que a gente pode utilizar. Hoje, na instituição, temos o Elmo, a gente tem ele disponível para utilizar, e a gente tem a máscara nasal, né, perdão, facial, né, que é o que mais utilizamos. Então, a gente tem esses dois dispositivos disponíveis, né, na verdade, interface disponível para utilizarmos. E aqui é a peça-chave, quanto tempo vou deixar esse paciente na UNI? Então, eu quero saber o meu objetivo. Então, vem se propagando, né, que um tempo necessário para avenir, para ter um resultado, é de torno de meia hora até 2 horas. Dependendo do paciente, né, qual a necessidade dele, pode se deixar mais de 2 horas. Qual o empecilho de manter mais de 2 horas? Se eu tiver com um paciente com uma máscara facial, que a máscara facial por si só vai pressionar, pode ter risco de lesão facial, se tiver escape, eu vou ter ressecamento do olho do paciente, se o paciente talvez pode ter uma aerofagia, ele vai ter, né, vai muito ar, principalmente desse paciente pode ter risco de vomitar, então são várias séries que a gente vai verificando, né, a impossibilidade de manter a mais de 2 horas. O que se viu no COVID, né? Cada paciente com elmo, o helmet, né, que é o primário das máscaras, dos capacetes, viu que o paciente é mais estável, visto que eu vou conseguir dissipar mais a pressão, eu vou conseguir, não vai pressionar a face desse paciente, o que viu que ele recebe um pouco mais de o olho, pode ser que a pressão entra, é,
auricular vai ser um pouco maior, a gente já vem ter uns protetores do ouvido, mas viu que dava para manter um paciente em torno de umas 6 horas na AVNI com interface do capacete, certo? Então, é um dispositivo chatinho de montar, né, visto que a dinâmica que ele tem, mas um paciente consegue ter uma variância, um conforto maior, bem, uma estabilidade maior. Então, isso é um dispositivo muito bom, tá? Então, assim, a gente vai considerar uma avenida, então, de meia hora hoje, né? Como temos a utilização maior de máscara facial, vamos utilizar até o máximo 2 horas, por conta desvantagem da utilização dela. E aí é muito interessante também a gente, olha, vamos colocar a VNI, mas eu tenho que saber o que eu espero desse paciente daqui meia hora, uma hora, e é interessante a gente também sempre fazer escalas, né? A gente tem várias escalas é, validadas, o mais famoso da VNI é o ACOR. Então, a gente vai, depois de uma hora que o paciente estiver na VNI, vamos fazer umas variáveis, né, como a frequência cardíaca, o pH desse paciente, o Glasgow, a relação PO2 por FIDO2 e a frequência respiratória. Então, quanto mais pior esse paciente tiver apresentar, eu vou aumentar a pontuação. Então, após uma hora de VNI, né, o paciente ainda se mantém na VNI, é interessante fazer uma gasometria. Fez a gasometria, esse paciente está com uma escala abaixo de 5, beleza, ele está tendo um sucesso na VNI. Depois de uma hora, né, que aí vai completar 2 horas, vou retirar a VNI desse paciente e eu faço uma gasometria. E aí a gente pontua novamente. Então a gente vai verificar tanto os sinais e sintomas desse paciente, mas somos tanto com variáveis biológicas desse paciente. Então, aí, se o paciente tiver um score abaixo de 5, temos um sucesso na VNI. Se eu tiver acima de 5, aí já né, o score dele já é 80%, pelo menos 80% de chance de falha na VNI. Então, sempre é interessante a gente fazer, né, essa pontuação, tanto sinais e sintomas desse paciente, tanto com a COR, para ter, né, um penhor justificativas aí. É uma coisa que eu quero falar nessa parte aqui, que eu acabei esquecendo, quanto a FIDO2, tá? Então, eu falei sobre as pressões que eu vou programar, falei sobre a frequência respiratória que eu vou deixar de backup, sensibilidade, e faltou o FIDO2. Então, na AVNI, o que pressupõe, perdão, é o que vem descrito, né? É ideal a gente ter uma FIDO2 até 60. Se o paciente já está meia hora na AVNI, com os parâmetros que foram ajustados, e com a FIDO2 sempre ainda ele não está dando uma boa saturação, então sempre vou avaliar, né, se DPoC 88 a 92, se um paciente sem comorbidades pulmonares a gente vai considerar 92 para cima, na verdade agora baixou para 91, o 91 para cima a saturação desse paciente, e aí o paciente, né, não é critério mais de continuar nessa VNI, então se eu precisar de um FIDO2 acima de 60, é um dos critérios, né, somatório a outros fatores, a não realizar a VNI, sim, o paciente evoluir com intubação. Mas aí sempre, né, o médico, né, a equipe médica que vai decidir, mas é um dos critérios de não continuidade de VNI, certo? Caso um paciente muito agitado, claustrofóbico, que dificuldade de colocar as pressões, eu sempre sugiro a gente colocar umas pressões mais baixas no início. Então, posso colocar um EPAP de 5 e um IPAP de 10 no início, depois de uns minutinhos que o paciente está com a máscara, já está acostumando, aí eu posso aumentando essas pressões, né? E é bom, interessante também, o paciente sempre vai fazer um volume um pouco maior, mas é interessante a gente trabalhar no volumes dentro do volume corrente ideal desse paciente, né? Então, sempre eu vou estar, é interessante a gente mensurar o tamanho desses pacientes, que aí eu vou calcular o peso predito e assim eu vou calcular o volume que eu quero mandar para esse paciente. Então, o ideal hoje a gente trabalha com uma pressão, um volume corrente entre 5 a 6 ml por quilo desse paciente, certo? Pessoal, eu quis trazer uma abordagem um pouquinho bem pincelado, né? Ventilação mecânica em si, não, a VNI é uma coisa que a gente vai podemos falar por horas, que é muitos fatores, é muitas considerações que a gente tem que fazer, mas tentei dar uma pincelada bem importante, isso principalmente quanto às indicações, contraindicações, os parâmetros que eu tenho que colocar no ventilador para estabilizar esse paciente, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.
né, oriento, né, para entrar nas orientações práticas de ventilação mecânica da AMIB e da Associação de Pneumologia, porque nesse ano tá os materiais muito frescos, com algumas alterações legais que vieram trazer, e sempre é importante a gente sempre nos atualizar, porque constantemente tem algo diferentes acontecendo, né, literaturas, estudos clínicos, né, e ensaios clínicos que trazem uma melhora, né, e dá para nossa expertise profissional. Então, é muito interessante a gente ter essa continuidade né, ter uma educação continuada, uma autoeducação continuada, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.